Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, estudante de concursos militares. Estou estudando com foco na área da SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que algumas pessoas vêm me perguntar, tá? Que é em relação à tão temida matemática, tão temida matéria da matemática. Pessoal, eu tô aqui para ensinar vocês de alguma forma a melhorarem, otimizarem seus estudos em matemática e falar para vocês um pouco também da minha experiência com a matemática, como que eu iniciei meus estudos com ela, né? Como que vocês podem se preparar para estudar matemática para concursos militares ou qualquer outro tipo de concurso, né? Vestibulares, ademais, tá? E eu quero ser um pouquinho breve, não estender muito esse vídeo para poder ajudar vocês sendo bem direto. Beleza? Então, eu vou falar um pouquinho, primeiramente, como eu fui como aluno, tá? Bom, eu sou estudante, como eu acho que a grande maioria das pessoas da população brasileira, né, que veio de um colégio público, tá? Então, eu estudei boa parte em colégio público, no caso, desde da creche lá, tudo até o meu nono ano, tá? Aí depois, o meu segundo e terceiro ano do ensino médio, eu fiz em colégio particular, tá? Eu tive a oportunidade ali, ganhei uma bolsa de estudos para lá e consegui estudar no colégio particular, beleza? Mas assim, eu não vou dizer para vocês que a minha base ele era totalmente ruim e nem que ela era boa, tá? Eu era aquele tipo de aluno que, no caso, aprendia ali para poder tirar nota, sabe? Eu nunca tive, tipo assim, um interesse específico pela matemática, nunca tive um interesse assim, pô, que tô ali, quero aprender para poder, sabe, mandar bem e tal. Não, eu tinha, tipo, vou estudar pra tirar nota. Só que nunca fui, tipo, de tirar, por exemplo, um 8 um 9 em matemática. Sempre tirava, sei lá, 7 6 em matemática, sabe? 7,5 por aí, entende? Então, eu nunca fui um aluno bom em matemática, eu nunca tive gosto pela matemática, eu tive muita dificuldade na área de exatas. Eu sempre fui da área de humanas, né? Tanto que eu conversei pra vocês no primeiro vídeo lá, que a matéria que eu mais me dou bem, assim, digamos, era a língua portuguesa e história, né? Porque são as matérias, assim, de humanas que eu realmente gosto bastante. Beleza? Então, assim, eu tinha aquela noção de que matemática era algo impossível, que a matemática era algo que só pessoas inteligentes sabiam. E quem sabia matemática era aquele que tirava nota boa, sabe? Que ia bem em tudo. Mas, pessoal, não é assim que funciona. Eu vou falar pra vocês aqui o primeiro passo para que vocês, de alguma forma, comecem a estudar e comecem a ir bem em matemática, que é o seguinte: parar de mistificar a matemática, pessoal. Parem com isso. Falar que matemática é algo difícil, que não é pra vocês, que a matemática é algo impossível, que é algo que vocês não têm a possibilidade de conseguir aprender. Cara, tire isso da cabeça. Enquanto vocês não tirarem essa questão da cabeça de vocês, vocês não vão evoluir em matemática ou em outras matérias que necessitam dela, como por exemplo a área da física ou até mesmo a química. A química você vai precisar também, né, de algumas questões da matemática. Eu digo, na verdade, que a matemática, pessoal, você vai usar para tudo. Em tudo na tua vida você usa matemática. Muitas vezes você não percebe. Até mesmo na própria língua portuguesa você usa matemática, né? Porque, por exemplo, se você vai falar na área, por exemplo, da área da fonologia ali, você vai fazer, por exemplo, contar os fonemas ali certinho, você vai precisar usar matemática, pessoal. Então, a matemática você usa para tudo. Então, desmitifiquem essa questão que a matemática é algo difícil, que é algo impossível. Beleza? Segunda coisa que eu posso falar para vocês poderem evoluir em matemática, tá? Não tenham medo de falar que vocês são iniciantes em matemática. Cara, eu quando iniciei matemática, eu tinha muito aquele negócio na minha cabeça. Porque eu já sei tal coisa. Eu sei isso, sei aquilo, eu posso começar já me empenhando ali e tudo bem. Posso ir já para matemática um pouco mais avançada. O que acontecia? Ia nas aulas lá, levava pau. Porque, de alguma maneira, eu não conseguia desenvolver as questões, não conseguia desenrolar elas, sabe? Então, cara, era complicado, entendeu? Eu chegava nas questões ali e não conseguia desenvolvê-las da melhor maneira possível. Por quê? Porque minha matemática básica não tava bem afiada. Então, cara, se você não sabe ali, cara, um produto de frações, se você não sabe fazer um MMC, não sabe ali fazer uma racionalização, cara, não tenha medo de dizer, eu não sei. Cara, a matemática, ela é como se fosse uma escada. Tem uma pirâmide.
certo? Para que você chegue no topo da pirâmide, você precisa ter a base. É a mesma coisa uma casa. A casa precisa ter seu fundamento, seu alicerce. E esse alicerce é a matemática básica. Então você precisa saber ela. Cara, você vai pegar de uma hora para outra a matemática básica? Não vai pegar de uma hora para outra. Principalmente quem tá iniciando, que fala assim, tem gente que chega pra mim assim, pô, Vitor, faz tantos anos que eu não estudo. Eu tô com medo de começar a iniciar e não conseguir fazer. Cara, é normal. Normal. Você tem que entender. É um processo e você tem que aprender a respeitar esse processo. O processo de aprendizagem tem que ser respeitado. Você não pode pular etapas. Se você pular etapas, você vai ter que acabar fazendo o quê? Voltando desde o início. Então não pule etapas no processo da matemática. Sabe? Vai com tranquilidade. Aprenda a matemática básica ali e se interesse. Sabe? Então, essas duas coisas primeiro que eu falo pra vocês. Abram a mente de vocês pra matemática. Não vejam como uma coisa de sete cabeças. E vejam ela como uma oportunidade de vocês aprenderem, pessoal. A partir do momento que vocês verem, vocês pensarem que aprender é algo bom, que aprender é algo legal, vocês vão começar a evoluir. Não só na vida dos estudos, mas em qualquer outro tipo de coisa. Tem coisas às vezes que a gente faz e a gente fala assim, pô, mas por que eu vou fazer isso? Tentem achar o conforto no desconforto, pessoal. Entendeu? Então assim, viu tal coisa ali, pô, o que eu posso aprender com isso que eu tô fazendo? Que eu acho que não serve pra nada. O que eu posso aprender com isso? Cara, tudo a gente pode tirar algum aprendizado no final. Entendeu? Então, olhem com a matemática com outros olhos, tentem fazer isso. Vai ser fácil no início? Não vai. Eu falo. E vejam a matemática básica da melhor maneira possível. Beleza? Outra coisa que eu posso falar pra vocês, eu vou até estar indicando aqui pra vocês já, é um livro aqui, que eu já falei num outro vídeo meu, que é esse aqui, ó, que é A Fascinante História da Matemática, pessoal. Bom, esse aqui é um livro que vai ajudar quem tem, muitas vezes, aquele preconceito com a matemática que eu estava falando, tirar um pouco desse preconceito, tá? O autor é o Mikhail Launay, acho que é assim que fala, né? Ele fala da história da matemática, da pré-história até os dias de hoje. Então, o que de forma geral ele vai falar? Ele vai mostrar para você, que eu estava dizendo, que a matemática ela está em tudo. E muitas das vezes as pessoas, elas gostam de aprender matemáticas quando elas não sabem que o que elas estão fazendo é matemática. Sabe? Então muitas vezes a gente tá fazendo coisas ali que a gente não sabe ou ainda não percebeu que é matemática, sabe? Aí elas começam a gostar de fazer aquilo, entendeu? Então é um livro que eu indico pra vocês. Tem na Amazon, se alguém quiser comprar, tem, acho que até na, no sebo ali, você acaba achando esse livro ali, é um livro muito bom, um livro muito barato. Beleza, pessoal? Então, essa é uma das dicas que eu falo pra vocês. Terceira não, quarta dica agora que eu falo pra vocês, né, que eu dei 3 dicas, tanto dessa leitura, falei pra vocês desconstruírem essas crenças erradas e falei da matemática básica. Quarta dica que eu falo pra vocês agora, beleza, que é muito importante, teoria e exercício. Pessoal, o que acontece? Eu, quando comecei a estudar matemática, eu via muita teoria, mas muita teoria mesmo. Chegava lá, via tudo que deveria ser visto da teoria. Ia lá, batia o edital. Chegava na hora, assim, do dia da prova, levava pau. Também. Não conseguia desconstruir, não se tornava algo fácil. Por quê? Falta de exercício. Então eu falo pra vocês, pessoal, os exercícios, eles que realmente vão desenvolver tudo isso que você está construindo. Porque assim, a teoria ela é algo importante? Com certeza é algo importante. Se você não tem a teoria, você não vai conseguir desenvolver nos exercícios. Mas de nada adianta você ter a teoria e não desenvolver nos exercícios. Isso é algo que eu comecei a praticar, mas a partir do ano passado, da minha última reprovação. Porque assim, eu continuei persistindo no mesmo erro. E agora eu tô fazendo muito mais exercícios. Muito mais exercícios mesmo. Então assim, façam exercícios, pessoal. Façam exercícios, não se poupem, sabe? Vai chegar um momento que vocês vão começar a gostar de resolver esses exercícios, que vocês vão falar assim, pô, posso fazer tal coisa. Eu consigo. Porque, cara, eu digo pra vocês, do meu ponto de vista, não há nada mais gratificante, pessoal, do que você pegar e alguém te perguntar uma coisa e você saber responder. Fala assim, ô Vitor, você pode me responder como que resolve tal coisa aqui? Eu vou lá e respondo pra ela. Não há algo mais gratificante do que isso. Você ter conhecimento, cara. Sabe, o conhecimento transforma vocês, pessoal. Sabe, a gente tem que parar e sair do nosso senso comum. A gente tem que parar e sair da nossa caixinha ali, ficar fechado, pessoal. A gente tem tantos conhecimentos.
E imagine uma coisa, a matemática é algo que foi construída de acordo com o tempo, de acordo com o século, de acordo com o tempo que passou. Então, assim, foram pessoas muito capacitadas que de alguma forma foram lá, estudaram e trouxeram pra gente isso, sabe? Pô, pessoal, pensa, por exemplo, Teorema de Pitágoras, cara. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa quadrada é igual a soma dos catetos ao quadrado. Cara, o cara foi lá, descobriu o teorema. Você só tem que ir lá e aplicar. Você não vai ter que descobrir o teorema de novo. Cara, vai lá, aplica, aprenda, para que ele serve. Sabe? Tenha interesse no que você tá fazendo ali. Entendeu, pessoal? Então, essas são algumas formas, sabe? De você se desenvolver. Entendeu, pessoal? Então vai lá, faça muitos exercícios. Os exercícios são que vão te salvar no final. Beleza? São que vão te salvar no final ali. Dentro desse exercício, faça bastante simulados também, né? Que eu falo pra vocês. Né? Vamos fazer os simulados lá. Né? Pelo menos façam um por semana. Que dificilmente eu acho que você vai conseguir fazer um por semana, né? Porque você tem que fazer a correção dele posteriormente. Mas programas para fazer no mês ali, simulado, né? Então faça certinho. Porque assim, de nada adianta, pessoal, já falo pra vocês, principalmente em matemática, você fazer o simulado ali e você não corrigir o simulado depois. Isso é algo que eu cometia muito, tá? Eu tô assumindo pra vocês aqui. Fazia o simulado, deixava ele de ladinho lá e não corrigia, não via onde estavam os meus erros. Então, beleza, fiz o simulado no domingo, pessoal. O que eu vou fazer? Pegou, terminou? Cara, vai lá, vê a resolução da questão, faz de volta a questão se for necessário, entendeu? Então você tem que ver aonde você tá errando. Porque de nada adianta você pegar, errar e tá, deixei de lado. Aí você vai fazer a questão de novo depois, que acaba caindo em outro simulado, por exemplo. Você vai lá e erra, porque você não sabe resolver a questão, tá? E outra coisa que eu dou dica pra vocês agora, que é uma coisa muito, muito, muito importante. Além de tudo isso que eu acabei falando pra vocês, que ainda é naquela questão de resolução de exercícios. Pessoal, aprendam a variar o tipo de resoluções que vocês têm quando vão resolver exercícios. Imagine que eu vou resolver um exercício agora envolvendo função de segundo grau, ou ou chamado também de função quadrática. Vou resolver exercício. Resolvi de uma determinada maneira lá. Pá. Pessoal, tentem sair desse, como posso dizer, cabresto que a gente fala, né? Que é só olhar para frente. Olhe para várias direções. Tente resolver esse mesmo exercício que você resolveu de outras formas. Às vezes você vai achar uma forma mais fácil, uma mais difícil, uma forma mediana, e você fala assim, pô, eu posso ir por essa, essa, essa e essa. Porque no dia da prova, você vai ter várias formas de resolver as questões lá na prova. Várias formas mesmo, sabe? Você vai ter várias formas. E você vai ter que ver qual é a melhor, qual é a mais adequada. Às vezes você só sabe resolver por uma forma. E você chega lá na prova, e essa que é a forma que você sabe é a forma mais difícil. E uma coisa eu falo pra vocês, se vocês estão resolvendo exercícios, principalmente da área da SpaceX, vocês vão resolver, muitas vezes vai ter um exercício que vai estar difícil pra caramba, você fala assim, pô, cara, a banca não fez isso comigo. Muitas vezes ela realmente não fez. Muitas vezes não é por esse caminho que ela queria que você resolvesse, esse caminho que ela queria que você pensasse, sabe? Porque a banca, muitas vezes, ela coloca um exercício muito difícil, quem fez a prova no ano passado sabe, tinha uma prova, uma questão de matrizes lá, que era questão imensa na prova. Imensa mesmo, assim. As pessoas abriam a prova assim já. Meu Deus. E eu, quando abri a prova, falei, misericórdia. Pai do céu. Entendeu, pessoal? E eu não consegui resolver a questão, porque eu achei difícil. Coloquei aquela questão na minha cabeça. Meu Deus, é muito difícil, não vou conseguir resolver. Mas não é assim. Entendeu? Então, tenho formas variadas de vocês saberem responder as questões. Isso é algo muito importante. Isso vai fazer com que o estudo de vocês, quando vocês forem resolver questões, se torne muito mais dinâmico. Vocês tenham, como posso dizer, capacidade de resolver de várias formas, não só de uma. Beleza? E por último, acredito que a última dica que eu dou pra vocês é não desistam. Tá? Não desistam. A matemática é uma coisa muito bonita. Tá? Acredito que a matemática ela é algo exato, é algo perfeito. Sabe, como várias coisas no mundo são imperfeitas, a matemática é algo perfeito, que você consegue ali. Sempre você consegue provar a partir da matemática, sabe, cara? Muitas pessoas não podem olhar com esse olhar, mas tentem olhar com esse tipo de visão, pessoal, sabe? Olhar que a matemática é algo que é legal, sabe? Algo ali que você está desenvolvendo da melhor maneira possível, beleza? E não desistam, persistam, tá? Que no fundo vocês vão conseguir. Eu falo pra vocês, pessoal,
Eu não tenho uma história boa nas provas da SpaceX com matemática, sabe? Eu acredito que eu nunca na prova da SpaceX eu acertei metade das questões de matemática. Nunca mesmo. Nunca cheguei a acertar 10, eu acho. Pela dificuldade que eu tenho, pelo trauma que eu coloquei na minha cabeça sobre isso. Mas eu tenho lutado, tenho persistido para que meu maior objetivo é fazer o quê? Gabaritar a prova de matemática da SpaceX. E eu creio, no fundo do meu coração, que esse meu esforço vai valer a pena. E que eu vou chegar lá e vou conseguir gabaritar essa prova. Entendeu? Independente do ano que seja. Se eu tenho que ficar até o último ano estudando, até os meus 21, né? Que é o ano que é a última vez que eu posso fazer a prova, eu vou ficar, eu vou fazer e vou passar nessa prova. Entendeu, pessoal? Então persistam, independente das adversidades. Fechou, pessoal? Só deixando o último recado aí, peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, por favor, tá? Isso vai ajudar a fortalecer muito o canal, ajuda muito a, de alguma maneira, me incentivar também a continuar fazendo vídeo e produzindo para vocês, tá? Peço desculpas pela demora, tá corrido, pessoal, tá meio complicado, mas é isso. Vou deixar aí para vocês também o cupom de desconto, para quem quiser fazer aí o cursinho que eu tô fazendo, que é o Estratégia Militares, cupom de 10% de desconto, tá? Se você está querendo comprar um curso aí para a área SpaceX ou qualquer outro tipo de colégio da área militar, também tem para vestibulares, se é demais. Beleza, pessoal? Então é isso. Deus abençoe vocês. Tamo junto.